Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria é poder, neste domingo, partilhar um pouco da minha reflexão com você sobre o Evangelho que a Igreja nos propõe para a nossa reflexão, para a nossa meditação e para a nossa vivência. O texto do Evangelho de hoje é retirado de São Marcos, no capítulo 3, versículo de 20 a 35. E no Evangelho de hoje, Jesus ele vem dizer lá no versículo 28 que todos os pecados dos homens serão perdoados. Apenas um pecado não será perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Em relação a esse trecho, existe um santo dentro da igreja que deixou vários escritos para nós, vários escritos teológicos, que é São Tomás de Aquino, e ele faz uma reflexão falando a respeito desse pecado contra o Espírito Santo. Qual é esse pecado que Deus não perdoa? Na verdade, ele elenca outros 5 pecados que estão ligados ao Espírito Santo para a gente entender. E eu não vou falar aqui de todos eles, de todos esses pecados, mas quero destacar um pecado que eu acho muito interessante para a nossa vida, que é o pecado de não acreditar na conversão do outro. Não acreditar que o outro pode se converter é um pecado. Sabe por quê? Porque a gente, na verdade, está negando a ação do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. Nós estamos dizendo, em outras palavras, que Deus não tem a possibilidade de converter ninguém. Então, a gente, dentro da nossa caminhada, nós devemos tomar muito cuidado em relação a isso, em ter dúvidas ou até mesmo ter um pouco de resistência na conversão do outro. A gente, infelizmente, é movido muito pela nossa humanidade, onde nós damos oportunidade para a pessoa, a gente, vamos dizer assim, acredita naquela pessoa 1, 2, 3 vezes, mas depois a gente, na verdade, já fica com o coração desconfiado acerca daquela pessoa. Mas se tratando daquilo que diz respeito à fé, a gente tem que ficar atento, porque Deus ele tem a capacidade de converter qualquer pessoa, de converter qualquer coração. Então, não acreditar que o outro pode se converter é, na verdade, negar a ação do Espírito Santo, e nós estamos pecando contra o próprio Espírito de Deus. O Espírito que tem a capacidade de fazer nova todas as coisas, o Espírito que tem a capacidade de transformar o homem, de transformar a mulher numa pessoa nova. Assim também como transforma as nossas vidas. Todos nós estamos nesse processo de conversão, todos os dias, né? A nossa tendência é ir melhorando aos poucos, progredindo na fé. Então, o próprio Espírito age na nossa vida. Bom, se você olhar para a sua vida e ver aquilo que você era antes para o que você é hoje, eu acredito que você verá que houve uma mudança na sua vida. Essa mudança foi uma mudança que aconteceu graças ao Espírito Santo. O Espírito ele foi te convertendo, o Espírito ele foi te moldando, o Espírito Santo ele foi agindo na sua vida para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. E o Espírito vai fazer muito mais. Essa ação ela é fruto do Espírito de Deus. Então, se o Espírito faz isso na minha vida, por que não fará também na vida do outro? Porque o Espírito Santo, porque eu duvido que o Espírito Santo tenha a capacidade de agir na vida daquele irmão, na vida daquela irmã. Eu não deveria ter. Então, aqui é só um ponto que eu estou falando sobre este pecado, os pecados contra o Espírito Santo, que, como disse, para Santo Tomás de Aquino não é apenas um, mas também tem outros pecados que estão ligados a estes, né? Que eu até convido você a dar uma pesquisada, né, sobre isso na internet para você entender um pouco melhor e assim aprofundar estes pecados para a gente não cometer os absurdos, os excessos de cair neste pecado mortal que é o pecado contra o Espírito Santo. Quero desejar a você um ótimo domingo. Você que está passando por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal que todos os dias tem homilia diária aqui, tem um pouco da minha reflexão de uma forma breve, direta, objetiva, para que você possa viver a palavra de Deus no seu dia a dia. Um ótimo dia para você. Shalom!